Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você, com a sua casa, com a igreja, com aquelas pessoas que você vai também estar compartilhando essa lição. Hoje, a lição de número 2, louvado seja Deus. Lembra da primeira lição? Foi uma lição maravilhosa. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2. Olha que título, Preparando-se para agir de Deus. Uau! É a primeira lição que nós fizemos a semana passada. Nós falamos sobre esse tema, ó, Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Será que você precisa isso também? Né? Uma reconstrução na sua vida, renovar os seus propósitos. Daqui uma lição que ela vai nos trazer reflexão, entendimento, sabedoria. Primeiro, sabedoria de Deus para nossas vidas, para nós, com fidelidade, com coragem e alegria, nesse chamado divino que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que vai transformar a nossa história e fortalecer, e vai nos dar força e perseverança para continuar a nossa jornada cristã. Então é hora de reconstrução, é hora de restauração, e nessa lição nós vamos dar continuidade. Eu tinha feito uma pergunta na última lição, né, que era o chamado que transforma dor em propósito. E hoje nós vamos falando, preparando-se para agir de Deus. Uau! Aí a pergunta que eu fiz assim, qual foi a oração de Neemias? E qual seria a resposta de Deus para Neemias? E agora nós estamos entrando na lição 2, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a resposta de Deus, ou seja, a resposta da condução, né? Como que se vai se dar nisso? É nessa lição que nós vamos estar pensando aqui, refletindo, e nós vamos estar refletindo juntos neste momento. Lição de número 2, tá bom? Preparando-se para o agir de Deus. O texto está em Neemias capítulo 2, ok? Então, eu vou fazer uma leitura rápida, capítulo 2. Nós vamos estar lendo até Nós vamos estar lendo até o verso de número 9. Vamos lá, vamos começar. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, Neemias, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém, antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Isso não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida até as portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, rápido, hein? Já estava preparado. Ele já estava preparado. Se é da agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, ao lado, quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? 2 perguntas. E aprove ao rei me enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais o rei, disse mais ao rei, olha só, se ao rei parecer-me bem, desse-me cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu haver de entrar. E o rei lhe concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só. Então vinham os governantes além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo, e os chefes dos enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Vamos agora pensar um pouco.
Neemias, ele estava jejuando, ele estava buscando a Deus, ele estava num propósito diante de Deus em oração. Nesse dia, ele chega na presença do rei, e o rei percebe que ele estava com semblante triste, e ele pergunta, essa tristeza não é tristeza de doença, mas você está angustiado. Interessante que Neemias capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado e do teu servo aceitarem tua presença, peço que me envies à cidade dos meus sepulcros, dos meus pais, para que eu a edifique. Uau! Irmãos, primeira coisa, fazer a obra de Deus, que nos é confiada por Deus, exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Ele já tinha o que falar para o rei, mas na hora quando o rei surpreende ele, Deus já tinha preparado ele para dar a resposta. Então o que eu quero dizer hoje? Deus preparou Neemias para a missão de restaurar a cidade de Jerusalém, tendo se disponibilizado para aquela obra. Ele passou de copeiro do rei a um importante líder e administrador. Olha a virada de chave. Porém, foi necessário um tempo para que Neemias estivesse pronto para essa árdua tarefa, mas porém nobre. Da mesma maneira, eu e você precisamos nos manter sempre prontos para servir a Deus conforme a sua vontade. Então, nós vemos aqui, o preparo antecede o agir de Deus. Neemias recebeu a notícia e se dedicou à oração e ao jejum. E nós vamos estar vendo aqui que nós temos que estar preparados para a resposta de Deus. Então, Deus preparou Neemias. Neemias estava sendo preparado por Deus para a missão de restaurar a cidade de Jerusalém, passando de copeiro do rei a um líder administrador, que nós já falamos. Porém, para que ele estivesse pronto para essa nobre tarefa, foi-se necessário um tempo. Da mesma maneira, nós precisamos de paciência, perseverança e dedicação até estarmos prontos para servir a Deus e cumprir a sua vontade. Em todas as esferas da vida existe uma preparação. Tudo existe uma preparação. Olha que interessante, quando se fala em preparação. Eu vou começar, vamos começar de uma forma assim. Você conheceu uma moça ou conhece um rapaz, você vai cortejar, namorar, conhecer ele no namoro, preparar um noivado e vão se casar. Vocês se casam, desse casamento, passa-se um tempo, vem o filho, primeiro filho, vem a gestação. Da gestação, a mamãe ou o papai, juntos, vão começar a preparar o enxoval dessa criança. Preparando o enxoval para que essa gestação se dê e nasça esse filho ou filha. O que eu quero dizer? Tudo na vida é uma preparação. Eu falei aqui de relacionamento, não foi? Na vida, você se prepara com estudo, você prepara-se numa formação, você se prepara-se numa faculdade, você se prepara num curso, você se prepara num treinamento para exercer exercer uma função profissional. Na igreja, vem o chamado de Deus, vem a confirmação, vem o amadurecimento, vem o crescimento espiritual. Você depois é separado para fazer um trabalho, não porque você vai fazer, mas porque você já executa, é apenas reconhecido. Então, Deus, Ele prepara as pessoas. É isso que nós estamos entendendo aqui. Tudo para a vida é uma preparação. Tudo para a vida é uma preparação. Quando eu e você fomos para vir nesse mundo, minha mamãe e a sua mamãe e seu papai preparou o enxoval. Por mais simples que foi, mas foi o que eles tinham para dar. Mas tinha lá uma troca de roupa. O que eu quero dizer? Tudo é uma preparação. As coisas de Deus também, nós precisamos estar preparados preparados para a resposta de Deus, ou para os propósitos de Deus. Então, nós vemos aqui a questão de Neemias, preparando-se para a obra. Em Eclesiastes, capítulo 3:1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Entender isso pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida, do futuro, do fracasso ou do sucesso. Então, a preparação, ela vai fazer a diferença, o ensaio vai fazer a diferença. Irmão Marco, mas se acontecer uma coisa que nós não estávamos preparados. Escute, às vezes vai acontecer alguma coisa que vai nos surpreender ou pode ser uma surpresa. Mas Deus vai nos dar graça para também lidar com isso.
Então, o que nós estamos vendo aqui, que Neemias, ele se apresenta diante do rei, ele já tinha a resposta. E aí, nós vemos que, no caso de Neemias, se a gente for analisar aqui, demorou 4 meses até que Deus desse a resposta que ele buscava. Esse tempo foi fundamental naquele processo. Sem isso, nada teria dado certo. Por que eu estou falando isso? Estou falando que a resposta vem. O encontro de Neemias com Anani aconteceu no mês de Quisleu. Lembra que eu falei na lição passada, em Neemias capítulo 1, verso 1, ok? Que no nosso calendário se corresponde ao mês de dezembro. A resposta divina, porém, só chegou depois de cerca de 4 meses depois, que foi no mês de Nissan. Ou seja, é o final de março. Então, nós vemos que passa-se esse tempo, ele continuou perseverando. Detalhe, tá? Nesses 4 meses, ele não deixou de servir ao rei, não deixou de tomar o vinho, ele não deixou de estar lá nos banquetes, servindo, experimentando, que era a função do copeiro, era experimentar os alimentos para não ver se não estava envenenado. Então, assim, ele corria o risco de tomar um vinho envenenado, ele corria o risco de comer uma comida envenenada. Ele experimentava antes de servir ao rei. Essa era a função dele. Então, nós vemos aqui que muitas vezes isso passa desapercebido a nós. Ou seja, se você for prestar atenção, depois de 4 meses que o rei olhou para ele e disse, seu semblante está diferente, você não está doente, isso é tristeza de coração. Deus preparou aquele momento para que Neemias viesse falar o que estava acontecendo, e a resposta da oração dele ia chegar naquela hora, porque quando ele fala com o rei concede tudo que ele pediu. Escute, há momentos que nós vamos ficar só orando, jejuando, esperando a resposta em Deus. Sabe? E vai ser de repente aquele aspecto assim, nada está acontecendo. A Bíblia não diz, mas eu posso pensar, e você também, nesses 4 meses, você acha que Neemias não ficou questionando? E a minha oração, Senhor? Ele continuava insistindo, Senhor, não se esqueça de mim, eu estou aqui para fazer a tua obra, a tua vontade. Ou seja, o tempo é, sem dúvida, o grande desafio de todos aqueles que clamam a Deus em meio a problemas e aguardando também promessas. Esse é o grande desafio, é o tempo. A gente não entende o tempo. A lição é simples, mas também profunda. Deus tem o tempo certo para realizar a sua obra na nossa vida. Deus ele tem um tempo para realizar a obra na minha vida e na sua vida. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, nessa lição, ele sempre faz o melhor, por isso devemos confiar na sua vontade e na sua direção. Por mais que pareça que as coisas não estão dando certo. Então, é um momento de reflexão, porque a resposta vai vir. Neemias não desistiu, nem se esmoreceu, ele ficou firme em Deus até que a resposta chegasse. Só Deus, se Deus não lhe respondesse ainda, se Deus não lhe respondeu ainda, continue firme buscando a sua face. Desistir não é uma opção para quem tem promessa. Se você tem promessa, amado, e minha irmã, meu irmão, continue confiando. Por quê, irmão Marcos? O tempo é o preparo. Olha, no capítulo 1, Neemias era o copeiro do rei, servindo no palácio, orando e jejuando para que Deus restaurasse o seu povo e a sua cidade. Porém, agora no capítulo 2, ele é um líder que sabe exatamente o que precisa ser feito. 4 meses depois de encontrar Anani, Neemias está preparado e tem tudo o que precisa. Agora ele tem as cartas, agora ele tem as cartas. Primeiro ele tem autorização do rei, ele tem cartas do rei, ele tem um grupo de soldados que vai acompanhar, ele tem uma escolta que vai com ele. Olha só, tempo de Deus, irmão. Tempo de Deus, Deus vai me surpreender, vai surpreender você. Ele vai preparar tudo. E é assim uma coisa muito linda, o trabalhar de Deus vai ser pontual, ele vai ser extraordinário na minha vida e na sua vida. Você vai falar assim, nossa, como deu tudo certo, como teve harmonia. É isso que Deus faz. Aleluia. E aí nós vemos aqui, vamos continuar. E no capítulo 1 ele tem um desejo, e agora está tudo preparado. No capítulo 1, ele tem um desejo ou pensamento. No capítulo 2, que nós estamos falando agora, ele tem um plano. No capítulo 1, ele é apenas o copeiro. Agora, no capítulo 2, ele é o líder preparado para aquele grande desafio. Então, nós se preparamos, buscamos a Deus, e Deus vai nos preparar. Não se engane, algumas promessas não poderão se cumprir em sua vida rápido. E entender o caminho que deve percorrer o tempo para a sua preparação é a sabedoria
que faltou a muitos que queimaram etapas fundamentais e perderam a sua hora, porque se precipitaram. Tem pessoa que se precipita e toma decisões. Eu gosto muito da passagem de Colossenses, quando Paulo fala assim, não que eu tenha alcançado tudo que eu desejo, mas eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Uau! Esquecendo para o alvo, irmão. Sabe? Esquece as coisas que ficou para trás. Tem um alvo, tem um propósito. O tempo. É Deus que está trabalhando na minha vida e na sua vida, porque o tempo é o preparo, é Deus nos preparando. Então não desista. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista das pessoas que você ama, não desista do chamado de Deus na sua vida. Na hora certa, no preparo certo, você vai ser reconhecido. Deus vai mudar a situação. Deus já está levando aqui Neemias para mudar a situação de muitas pessoas, mudar o cativeiro, restaurar paredes, muros, fazer portas novas, sabe? É assim que Deus faz. Deus vai levar-nos para uma grande obra. Em vez de questionar ou se frustrar pelas mudanças que não ocorreram, ore a Deus e diga, onde está o milagre que está por detrás desta crise? Essa é a sua pergunta. Senhor, onde está o milagre por trás dessa situação? O que o Senhor vai fazer? Estou aqui disposto e não vou desistir. O que o Senhor quer me ensinar através desse problema? São perguntas. O que você está chamando de deserto, Deus está chamando para mim, para você, de escola. Uau! Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Olha só, lembra que nós falamos de Neemias, o rei? Aqui nós vemos o Neemias é um homem preparado e está no lugar certo. Naquele dia foi o encontro. Então Deus, Ele cria circunstâncias para nos abençoar. Deus criou essas circunstâncias como resposta da oração de Neemias, para que seja quem é abençoado, tanto Neemias como o povo. Aí nós vemos aqui, o questionamento e comentários do rei sobre o desânimo demonstrado em Neemias, enquanto estava servindo, indica que o rei estava percebendo um certo descontentamento como motivo de tristeza. Fazia parte do protocolo que os servos do rei estivessem sempre dispostos. Se ele desconfiasse que Neemias estava envolvido em alguma conspiração, poderia torturá-lo e matá-lo. Depois de 4 meses orando e jejuando, agora ele ia morrer? Aí vem assim, não vai morrer. Não morreu. Aquela situação fez o rei voltar a atenção a Neemias. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as expectativas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor, Deus, é poderoso para ir além do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Agora mesmo, Deus pode estar agindo ao seu respeito, intervindo, fazendo e realizando o que ninguém mais pode fazer por você e pela sua causa. Eu também me incluo nisso. Eu tenho que confiar que Deus, Ele pode e vai fazer algo extraordinário. É preciso estar preparado quando a oportunidade chega. Está entendendo? É preciso estar preparado quando a oportunidade chega. Neemias sabia, se não fosse convincente com a sua resposta, poderia sofrer o pior. Mas logo ele orou, e ali mesmo, Deus lhe ajudou, e deu a resposta que levou, que abriu a porta da restauração do seu povo. Neemias 2,13, ele falou assim, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as portas foram consumidas ao fogo? Ele falou a situação, por que ele estava triste. A resposta de Deus o trouxe um tempo de provisão. Olha só, Neemias estava preparado para aquele momento. Artaxerxes lhe concedeu tudo o que pediu. Cartas aos governadores da além de Eufrates, permitindo acesso até Judá. Cartas para Asaf, guarda dos reis da mata, para que tivesse madeira para construção e proteção militar. Assim, Neemias recebeu poder político e todo o recurso necessário. Um minuto antes, depois, ele tinha tudo o que precisava, porque a boa mão do Senhor era com ele. Assim vemos, preste atenção, que a fidelidade e a perseverança são o caminho para experimentarmos as maravilhas, os milagres e os favores de Deus. Uau! Devemos estar preparados. A história de Neemias é rica.
em verdades e valores importantes para o nosso tempo, o meu e o seu, o dia de hoje, diante dos desafios que se apresentam diante de nós, devemos agir com sabedoria e firmeza. A resposta de Deus pode ser repentina, e ela pode surgir diante de uma necessidade. Por isso que o de repente de Deus, ele chega, e quando ele chega, ele muda as coisas. O seu chamado nasceu de uma necessidade a qual ele se importou. Assim aprendemos que onde a maioria vê um problema, os chamados enxergam oportunidades. Deus, muitas vezes, através de uma situação difícil, Ele vai nos levar para a exaltação. É isso que Deus faz. Então o que eu tenho que fazer, irmão Marco? Dependa de Deus. Essa é a chave. Neemias ficou temeroso diante da pergunta do rei, mas o medo não dominou nem anulou, ele orou. Já vimos que não há nenhuma passagem no livro de Neemias que fale Deus falando com ele, e o que ele fazer, mas é imaginável que Deus não criou todas essas oportunidades, livrando e direcionando Neemias em tudo. Irmãos, tem tempo que Deus vai falar no silêncio. Tem uma palavra profética para a sua vida agora. Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, desce na casa do oleiro, que lá vou falar contigo. Jeremias desceu, quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando o vaso. Estava trabalhando o vaso, de repente o vaso, quebrou na mão do oleiro. Aí o Senhor fala assim com ele: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo o oleiro trabalhando o vaso, mas o vaso quebrou na mão dele. E ele fala assim: Jeremias, assim eu falei com Israel, eu vou restituir, eu vou trabalhar Israel, eu vou reconstruir Israel. Mas se você observar no texto, o oleiro estava trabalhando, Jeremias estava observando, Deus falando com Jeremias, e Jeremias falando com Deus, mas em nenhum momento o oleiro falou com Jeremias. O oleiro estava trabalhando, Jeremias olhava, provavelmente o oleiro viu ele, mas não dirigiu nenhuma palavra com eles, não houve. O que você quer dizer, irmão Marco, nessa tarde, nessa lição? Deus trabalha no silêncio na sua vida e na minha. Não se preocupe. Neemias aqui, Deus estava trabalhando no silêncio. Jeremias, Deus estava trabalhando no silêncio. Essa lição está falando para mim e para você que Deus está trabalhando no silêncio. Aleluia. Deus está fazendo um mover no silêncio. Muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecer, queremos revelações, queremos ver um movimento. Deus está trabalhando no silêncio. A sua oração chegou até o Senhor, Ele está trabalhando. Bendito seja Deus. Em meu favor, em seu favor, em favor da sua família. Devemos aproveitar o tempo do preparo para sermos sábios e inteligentes, crendo que fiel é Deus e que no momento oportuno nos fará alcançar a vitória, orando sempre, pois Deus não esquece dos seus. Essa é a chave, meu amado irmão e minha amada irmã, para nós dependemos de Deus, sempre dependemos de Deus. A conclusão diz assim: preparar-se para o tempo do agir de Deus envolve oração, jejum, planejamento cuidadoso e coragem para depender apenas da resposta dele, de Deus. Neemias orou, jejuou, planejou e esperou até que viesse do alto a resposta à sua petição, ou seja, ele apresentou o seu pedido com sabedoria e confiou que a providência divina lhe abriria a porta certa. Sua atitude nos ensina que uma fé ativa, alinhada com o propósito de Deus, que nos capacita a entender o seu chamado. Preste atenção, eu termino com essa frase. Cada oportunidade tem o seu ritmo próprio. Vai ter o tempo certo de acontecer. Porém, uma vez perdida, pode não surgir uma nova oportunidade. Então, se apegue a Deus. Esteja sempre com Deus. Porque Deus estabeleceu um plano, um protocolo para a minha vida e para a sua vida, para nós sermos obedientes, permanecermos em Cristo, que é a videira, que ela vai frutificar no tempo certo. Por isso que ele falou assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Uau! Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Guarde essa lição no seu coração, né? Que Deus, Ele é autossuficiente para realizar grandes coisas. Nós devemos apenas confiar em Deus.
lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa palavra veio para nos trazer ânimo, vitória, conquistas. E nessa tarde, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus vai preparar oportunidades, já te deu e vai continuar dando sabedoria, estratégia, para nós tomarmos as decisões e termos as falas certas no momento correto. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nós estamos aqui na cidade de Santo André. Quero te fazer esse convite, na rua Dracena 202, no Jardim Alvorada. Vem nos fazer uma visita. Nós temos o culto de terça-feira às 19h30, e nós temos o culto de domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, 18h30. Venha cultuar conosco, às 18 horas, 18 horas no domingo. Venha cultuar conosco. E não deixe de, vamos confiar nessa palavra. Vamos confiar nessa palavra. Um povo humilhado, mas que aqui nós estamos vendo aqui, que Deus ouviu a oração de Neemias, conduziu ele até o rei. Agora Neemias já tem as cartas, já tem tudo que ele precisa. Agora ele vai chegar na cidade. O que vai acontecer na cidade? Será que vai ter alguma situação? Aguarde a terceira lição. Nós estaremos aqui. Os demais professores vão estar aqui para te ajudar. Compartilhe essa lição. Vamos nos alegrar, porque aquilo que estava destruído, aquilo que foi queimado, aquilo que foi destruído, vem restauração. Louvado seja Deus para a sua vida e para a minha vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.